Estamos falando daquela frase, o justo viverá pela fé, que aparece 4 vezes em toda a Bíblia. E eu mencionei Abacuque 2,4, depois Romanos 1,17, e agora Gálatas capítulo 3, versículo 11, onde ele diz, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ele está falando sobre a justificação do crente. Essa justificação, ela ocorre por meio da fé. Olha aqui para mim, presta atenção. Eu sei que a gente poderia explorar ainda mais essa frase, o versículo, o contexto, até porque a epístola de Paulo aos Gálatas é bem interessante ao tratar sobre esse assunto. Vocês devem lembrar que Paulo ele pregou o evangelho na região da Galácia. Havia várias cidades na Galácia, né? Não era uma cidade, eram várias: Listra, Icônio, Derbe, Antioquia da Psídia. Então eram várias cidades. E Paulo faz a viagem missionária para a região e prega o evangelho a primeira vez para eles ali. E depois de um tempo que Paulo passa por lá, alguns judeus crentes vindos da igreja de Jerusalém começam a dizer para os gentios que tinham se convertido que eles, para serem salvos, deveriam observar a lei de Moisés e viver como judeu, guardar o sábado, se circuncidar e toda essa coisa que vocês já conhecem bem. Esse grupo de crentes judeus que tentavam impor o estilo de vida judaico nos crentes gentios eram chamados de judaizantes. Até hoje em dia a gente tem também alguns irmãos que tentam fazer isso com a igreja do Senhor Jesus. E aí Paulo ele vai explicar que isso é uma tolice, né? Como eu falei para vocês, a salvação ela vem dos judeus, mas você não precisa viver como judeu para ser salvo. E ele vai falar muita coisa, e em meio a estas explicações de Paulo, surge exatamente essa frase do versículo 11, quando ele diz que é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque, como está escrito em Abacuque, né? Como o próprio Paulo vai falar em Romanos 1, como outros lugares do Novo Testamento também citam, o justo deve viver pela fé. Ou seja, é a fé que justifica o homem. Ninguém será justificado diante de Deus pela lei. Como serei justificado diante de Deus? Pela fé. Então, quando eu creio, a minha fé me é imputada como justiça. Quem crê é justo. Amém, irmãos? É por isso que a Bíblia diz que é com o coração que se crê para a justiça e é com a boca que se faz confissão para a salvação. Então, o homem é justificado diante de Deus não pelas obras da lei, mas pela fé. E eu vou abrir um parêntese para aproveitar a deixa aqui do versículo e dizer que isso também nos faz entender que nós não somos salvos porque nós paramos de pecar. Porque se fôssemos salvos porque conseguimos parar de pecar, significaria mais ou menos que nós estamos sendo salvos pelas obras, pelo nosso próprio esforço. Então, quando nós somos salvos porque cremos na mensagem do evangelho. Em outras palavras, eu não sou salvo porque eu paro de pecar. Eu sou salvo porque eu creio. Depois que eu creio é que eu vou começar a viver uma vida santa. É que eu vou começar a parar de pecar. Amém, irmãos? Então, não sou salvo porque parei de fumar cigarro, não sou salvo porque parei de me prostituir, não sou salvo porque parei de beber, não sou salvo porque parei de fazer alguma coisa errada. Não, eu creio e depois que eu creio é que eu vou começar a parar de fazer as coisas erradas para fazer as coisas certas. Se eu então não sou salvo porque parei de pecar, eu não poderia perder a minha salvação porque continuo pecando. Quantos entenderam? Algumas pessoas que se esforçam para me entender errado vão pensar assim: o Natan está dizendo que a gente pode continuar pecando depois de crente? Claro que não, né, gente? Porque hoje em dia a gente não pode dar lugar nem ao diabo nem aos irmãos. É preciso explicar tudo nos seus mínimos detalhes. Eu não estou dizendo isso, mas é uma coisa lógica. Se eu não sou salvo porque parei de pecar, não é baseado nisso que eu recebo a salvação. Obviamente que se não é porque eu parei que eu fui salvo, não é porque eu continuo pecando que eu vou perder. Ou seja, Deus já previu que o crente, depois que nascesse de novo, depois que abraçasse a mensagem do evangelho pela fé, ele seria como um bebê, um crente carnal, que não anda com as próprias pernas, não veste a roupa que quer e nem come aquilo que prefere. Ele vai ter que ser cuidado pelos mais velhos, ele vai ter que ser assistenciado até que esteja maduro para andar com as próprias pernas. É claro que durante esse período de crescimento espiritual, o menino vai fazer cocô nas calças. Quantos aqui sabem que isso é verdade?
Eu disse calça, mas é fralda, né? Agora, o que é que você faz? Você vai tirar a fralda, vai limpar o menino e vai jogar a fralda fora. Você não joga a fralda com o menino e tudo na lata do lixo. Não é, gente? Você faz isso, levante sua mão, nós queremos orar por você. Claro que não, né? Você lava o menino na bacia, tira a fralda, lava o menino, joga a fralda, mas fica com o menino. Fica ou não fica com o menino? Pronto. Da mesma forma. Então, Deus já previu que o crente novo convertido iria cometer deslizes. Alguns mais graves, outros menos graves. Então, o crente não é salvo porque para de pecar. E, obviamente, não perde a salvação porque, ocasionalmente, ainda cometa algum pecado depois de ter sido salvo. Há remédio para possíveis pecados cometidos por uma pessoa que já foi salva. A Bíblia diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar de toda a injustiça. Então, não é o fim da vida. Ah, mas eu pensei que eu tinha nascido de novo, pensei que eu era salvo. Mas como eu pequei, como eu não me controlei, falei um palavrão, como eu fiz uma besteira, como eu fiz aquilo, então eu acho que na verdade eu não fui salvo não. Eu estava me iludindo, né? Alguém poderia pensar assim. Não, irmãos, não é essa a lógica. A salvação é um benefício concedido gratuitamente a qualquer um que crê. Agora, o crente que foi salvo, porque é pela fé que ele é salvo, é pela fé que ele é justificado de todo o seu passado, de todo o pecado, de tudo que ele fez de errado na sua vida, esse crente vai viver nesta mesma fé que ele abraçou. Amém? É salvo pela fé, ele é justificado pela fé e ele vive pela fé, né? O quarto texto onde aparece a frase o justo viverá por fé é Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39. Hebreus 10, 38 e 39. Esse contexto ele é interessante. O autor da epístola aos Hebreus ele está fazendo uma certa comparação entre os privilégios superiores do crente da nova aliança com os privilégios que eram vividos ou experimentados pelos crentes da antiga aliança. E ele vem mostrar que a nossa realidade atual é a concretização do que havia sido prometido. Ele diz que no passado as pessoas tinham apenas a sombra dos bens que iriam vir, não a imagem exata das coisas. Nós estamos numa época diferente. Nós vivemos numa época em que tudo se concretizou, as promessas nas sombras do Antigo Testamento já se cumpriram, que é por isso que Jesus naquela cruz do Calvário ele disse, está consumado. Ele cumpre ali as promessas da antiga aliança e a partir do momento que ele ressuscita, sobe ao céu, recebe do Pai a promessa do Espírito Santo, inicia-se uma nova aliança. Amém, gente? Então ele vem falando sobre isso, falando da superioridade da aliança na qual nós estamos, falando da superioridade de Jesus em relação a Moisés, falando da superioridade da graça em relação à lei, e por aí vai. Quando chega mais ou menos ali no versículo 14, ele vai dizer que Jesus, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre todos quantos estão sendo santificados. Ou seja, ele está fazendo uma comparação com os sacrifícios, as ofertas que eram oferecidas por meio da lei, que eram apenas sombras dos bens vindouros, e não a imagem exata das coisas. Aqueles sacrifícios, aquelas ofertas, representavam esta futura oferta única de Jesus Cristo. Embora no período da antiga aliança várias ofertas fossem feitas ao longo do ano, eram apenas prefigurações. A oferta de Cristo seria uma só, de uma vez por todas. Então é isso que ele está dizendo no versículo 14. Com uma única oferta, ele aperfeiçoou para sempre todos quantos estão sendo santificados. E ele vai explicar o porquê nos versículos 15, 16 e 17. E quando chega no 18, ele diz, ora, sendo assim, onde há remissão de pecados por meio do sacrifício de Cristo, já não há oferta por causa de pecado. Não haveria mais a necessidade, como acontecia no período da lei, de se achegar a Deus com ofertas pelos pecados cometidos na semana, no mês. Ou seja, não há mais necessidade de se oferecer ofertas por causa de pecados cometidos, porque a única oferta necessária para redimir todos os pecados já tinha sido feita por Cristo Jesus. E todo aquele que cresce nesse sacrifício, por causa da fé, já tinha a bênção que Deus concedeu. Aí ele vai falando sobre estas questões, sobre a necessidade de a gente ter intrepidez para usufruir desse relacionamento com Deus na sala do trono. Aí quando chega lá na frente, lá no versículo 35,
Portanto, depois de ter dito tudo isso, portanto, não abandoneis a vossa confiança. E a gente pressupõe que Paulo, que eu acredito que foi Paulo que escreveu a epístola aos Hebreus, mas o autor da epístola, a gente pressupõe que ele está se dirigindo aos hebreus, que é por isso que a epístola tem esse nome. Judeus, hebreus, que se converteram, tá? É uma carta específica para uma comunidade judaica cristã. Ou seja, não era um judeu qualquer e não eram crentes quaisquer. Ele estava falando com crentes judeus, judeus que tinham crido em Cristo Jesus. Falando com esse povo, com esse público, ele diz, 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Com efeito, vocês têm necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis finalmente a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, até que isso aconteça, né, enquanto você vai vivendo na expectativa do cumprimento desta promessa final, da transformação definitiva do nosso corpo, quando nós experimentaremos a realidade eterna que Jesus Cristo tem hoje, até lá, o meu justo viverá pela fé. Ô glória! Isso quer dizer, até o dia dessa transformação final, quando o Senhor Jesus vier e transformar o nosso corpo de humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, até lá a gente tem que enfrentar as dificuldades dessa vida dentro do corpo. Aí ele diz, o meu justo, todavia, até lá, nesta perseverança, deve viver pela fé. Mas se retroceder, nele não se comprais a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa vida. Ô glória! Então, veja aqui, esse foi o último contexto onde a frase o justo deve viver pela fé aparece em toda a Bíblia. Citamos Abacuque 2,4, Romanos 1,17, depois Gálatas 3,11 e finalmente Hebreus 10, 38 e 39. O justo viverá da fé. Mas eu falei sobre 4 coisas do Novo Testamento associadas à fé que eu gostaria de explorar. Não só os salvos são salvos pela fé, como os justos vivem da fé, como diz Romanos 1,17, que abriu esses outros versículos aqui para a gente. E vem também o que diz 1 João 5,4, que a nossa vitória é a nossa fé. E depois Hebreus 11,6, que diz que é impossível sem fé agradar a Deus. Vamos lá em 1 João capítulo 4. É o capítulo 5. 1 João capítulo 5. Eu vou ler desde o versículo 1, tá? Para a gente tirar proveito aí do contexto para entender melhor as coisas que João vai dizer. No versículo 1 ele diz assim, ó, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Quantos crentes nós temos aqui hoje à noite? Ô glória! Então todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Pronto. Eu não estou falando sobre a aceitação mental não. Eu aceito, sim, eu aceito. Acredito que Jesus é filho de Deus. Não é nesse sentido. Quando ele fala aqui sobre crer nisso, ele está falando sobre aquela convicção mais profunda. Não é aceitar com a cabeça, não é aceitação mental, é crer no coração, é aquela convicção profunda dentro do âmago do ser humano. Quando a Bíblia diz que é com o coração que se crê, o coração é o primeiro órgão a começar a funcionar e um dos últimos a parar de bater. É ele quem impulsiona o sangue dentro do nosso sistema. E a Bíblia diz que a vida está no sangue. Então você observa que há uma ligação com a ideia do coração com a vida que a gente vive. É um dos órgãos mais importantes e por causa disso, ele representa muito bem a parte mais importante da constituição humana. Em outras palavras, coração é um termo usado na Bíblia como representação de uma das 3 partes do ser humano. O ser humano é constituído por 3 partes distintas, ainda que interdependentes. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, Paulo diz, o Deus da paz vos santifique em tudo. E logo em seguida ele diz o que é tudo, né? Para que a gente não fique procurando por aí uma suposta 4ª parte. Ele diz logo o que é tudo. Ele diz, o espírito, a alma e o corpo. São 3 partes. Repete aí comigo, espírito, alma e corpo. Ele diz, o Deus da paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
Agora, veja o que ele diz: espírito, alma e corpo. É assim mesmo. Não é corpo, alma e espírito não, tá, gente? É nesta ordem, do mais importante para o menos importante, da parte mais interna para a parte mais externa. É por isso que o espírito, às vezes, em determinados lugares do Novo Testamento, é chamado de homem interior, e o corpo é chamado de homem exterior, porque o espírito está do lado de dentro e o corpo está do lado de fora. Então, quando Paulo fala do espírito, da alma, do corpo, ele está falando em ordem de importância do interior para o exterior, do mais importante, que é a parte mais de dentro, para a parte menos importante, que é a parte mais de fora. Então, quando você for falar do ser humano, você não fala corpo, alma e espírito. É preferível se falar, como a Bíblia diz, né? Espírito, alma e corpo. Até porque nós sabemos que Deus é espírito. Jesus disse isso lá em João capítulo 4. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se Deus é um ser espiritual e Ele nos fez uma duplicata em espécie da categoria divina, ou seja, a imagem e semelhança dele, forçosamente temos que ser seres espirituais também. Então, em termos práticos, poderíamos dizer que somos seres espirituais que possuem uma alma com as suas qualidades emocionais e intelectuais e que habitamos esta parte não material, né, que é uma mistura, uma amálgama entre o espírito e a alma. Nós habitamos dentro de um corpo físico com as suas centenas de sentidos, dos quais 5 são mais populares: visão, audição, tato, paladar e olfato. Então, o homem verdadeiro é um ser espiritual. Quando a Bíblia fala sobre crer com o coração, em vários lugares a Bíblia diz isso. Quando a Bíblia fala sobre crer com o coração, ela está falando sobre esta convicção no coração do homem, esta convicção espiritual, porque a fé é a certeza de coisas que se esperam e uma convicção de fatos que não se veem. Quando a Bíblia fala sobre crer com o coração, está falando sobre ter convicção no âmago, no interior, no coração do crente, ou seja, lá do espírito. Não é simplesmente ter o conhecimento de um versículo, de uma frase, de uma ideia, ou aceitar uma determinada coisa. Eu aceito que Jesus é o Filho de Deus, eu creio que Jesus é o Cristo. João Soares poderia dizer isso muito bem, Chico Anísio, qualquer intelectual brasileiro poderia dizer: não, eu creio que Jesus é o Cristo, que Jesus é o ungido. Mas não é crer no sentido mental, não é aceitar mentalmente. Quando se fala aqui que aquele que crê que Jesus é o Cristo, este é o que nasce de novo, ele está falando sobre esta convicção, esta crença no coração, que está falando sobre algo no espírito do ser humano. Amém, gente? No homem interior do coração. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. No versículo 2, 1 João 5 ainda: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos para nós, que nascemos de novo, não são penosos, não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Observe a adjetivação da fé aí, tá? A classificação da fé. Não é a fé simplesmente. Pelo menos na minha versão, ele diz: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. É uma fé específica, ele está falando da fé cristã. A fé daqueles que ouviram a pregação do Evangelho, entenderam a mensagem do Evangelho e acreditaram na profundidade que ela contém. Aqueles que creem nisso, são estes os que vencem. Não está falando sobre aceitação mental. Ele está falando sobre uma convicção profunda no interior do espírito humano. É a nossa fé, esse tipo de fé, que vence o mundo. Na verdade, pela fé, nós vencemos o mundo, a carne e o diabo, em nome de Jesus. Versículo 4 e 5, novamente: todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus? Este Filho de Deus é aquele que veio por meio de água e sangue. Por água, através do batismo de João Batista, tá? Não é a água da placenta, como algumas pessoas querem interpretar. Ele está falando sobre Jesus ter surgido ou ter sido apresentado ao mundo através das águas do batismo de João, que é por isso que João disse:
quando ele aparece antes da manifestação de Jesus: eu vim batizando com água para que ele fosse manifesto ao mundo. Ou seja, o objetivo do batismo com água que João pregava, que era o batismo de arrependimento, tinha a finalidade de manifestar Jesus ao mundo. É daquele ponto para frente que Jesus é conhecido pelo mundo como o Filho de Deus, um homem em comunhão com Deus que é chamado de Filho de Deus. Até então, o conceito de o ser humano ser filho do Deus Todo-Poderoso era uma coisa desconhecida, era uma coisa inexistente, e havia, e até hoje ainda há, um certo preconceito em relação a essa ideia, tanto no mundo judaico como no mundo islâmico e por aí vai. Hoje em dia nós sabemos que qualquer bêbado brasileiro diz: todo mundo é filho de Deus, né? Qualquer pessoa aceita a ideia de que a gente é filho de Deus, ou seja, aceita, mas não entende. A gente aceita, mas não entende. Já os judeus, na época que Jesus Cristo esteve na terra, quando ele disse que era filho de Deus, os judeus não aceitaram porque entendiam o que isso significava. Muitas vezes a gente aceita e não entende, e os judeus mataram Jesus porque entenderam, por isso não aceitaram. Mas o fato é que é exatamente essa a mensagem que a palavra de Deus quer transmitir: que o Filho de Deus é o ser humano que está em comunhão com Deus. Por que o Filho de Deus se manifesta a partir das águas do batismo de João? Porque ele não poderia servir de referência para o resto da humanidade pelo nascimento que ele teve. Ninguém nasce assim. Se ele vai ser considerado ou conhecido ou apresentado ao mundo como filho de Deus por causa do nascimento que ele teve, quem vai nascer assim? Ninguém pode ser filho de Deus como Jesus foi. Ninguém vai aceitar a ideia de ser feito filho de Deus porque ninguém nasceu como ele nasceu. Então, o ponto de referência para a mensagem do Evangelho que faz o homem ser filho de Deus não é o nascimento de Cristo, é o batismo de arrependimento que João pregou, porque todo mundo consegue se arrepender. É dali para frente que Jesus é considerado como filho, é demonstrado como filho, anunciado como filho. É ali que a mensagem do Evangelho começa. Vocês devem lembrar que lá em Marcos capítulo 1, ele diz: princípio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, como está escrito no livro do profeta Isaías: enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho do Senhor. Assim, pois, apareceu João Batista pregando o batismo de arrependimento. Olha o que ele diz: o princípio do Evangelho é como disse o profeta Isaías, que apareceria o mensageiro preparando o caminho do Senhor. Então, apareceu João Batista pregando o batismo de arrependimento. O batismo de arrependimento pregado por João é o começo do Evangelho. É dali para frente. Esse é o marco inicial. A mensagem de Jesus como filho começa ali, quando ele passa pelo batismo de arrependimento. Porque o arrependimento é uma coisa com a qual todo homem consegue se identificar. Isso significa que se ele passou pelo batismo de arrependimento, os céus se abriram para ele, o Espírito Santo veio sobre ele, e ele começou a fazer milagre dali para frente. Se eu me arrepender, vai ser do mesmo jeito para mim. Essa é a mensagem, que é por isso que lá em Atos capítulo 1, versículo 21 e 22, Pedro se levanta inspirado pelo Espírito Santo e ele diz: é necessário que dos homens que nos acompanharam durante todo o tempo que o Senhor Jesus esteve entre nós, começando do batismo de João, não é desde quando ele nasceu na terra pela Virgem Maria, ele diz, começando do batismo de João até o dia que ele foi elevado às alturas, um destes se faça testemunha conosco. Ou seja, este é o período do testemunho do Filho de Deus na terra. Começa no batismo das águas, batismo de arrependimento, até o dia que ele é levado às alturas. Lá em Atos capítulo 10, versículo 37, você vai observar o apóstolo dizendo: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, o qual foi ungido com o Espírito Santo e com o poder, o qual mandou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele diz: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, desde a Galileia, depois do batismo. Quando Jesus Cristo fazia milagres, expulsava demônios, curava os enfermos, alguns dos religiosos daquela época, por raiva da concorrência, os escribas, os fariseus, os PhD em divindade de Jerusalém, né? Os maiores diabologistas de Israel, querendo eliminar a concorrência, ficavam tentando impedir e atrapalhar Jesus. Num dia, neste confronto, eles perguntaram: quem foi que te deu autoridade para fazer o que tu faz?
Aponta aqui para um desses mestres da lei. Quem foi que te ensinou? Tu aprendeu aos pés de quem? Quem foi que te autorizou a fazer o que você faz? Aí ele fez uma pergunta retórica. Ele disse: vou fazer uma pergunta. Se vocês me disserem, eu digo quem me deu autoridade. O batismo de João Batista era uma coisa da cabeça dele ou foi algo ordenado pelo divino? Era de Deus ou era da terra? Era dos céus ou era dos homens? Eles sabiam que João era um profeta enviado por Deus. E sabiam que se dissessem que o batismo era uma coisa humana tirada da cabeça dele, era de temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. Aí eles fingem não saber e dizem: não sabemos. Aí Jesus responde: pois eu também não digo. Mas o assunto está resolvido ali. Todo mundo entendeu. Ou seja, Jesus disse, eles perguntaram: quem te deu a autoridade para fazer o que você faz? Aí ele diz: eu também fui batizado por João. Oh glória! Em outras palavras, a autoridade que Jesus tinha, Jesus fez questão de associar ao batismo de arrependimento que João pregou, para demonstrar que ele fazia o que fazia porque tinha passado pelo batismo de arrependimento. Quando João diz aqui: quem é que vence o mundo, senão aquele que acredita que este Jesus era filho de Deus? Ele está falando exatamente sobre isso. Um homem em comunhão com Deus, considerado como filho, vivendo nessa terra de forma milagrosa. No final do evangelho de João ele vai dizer isso: olha, Jesus na verdade ele fez muitos outros sinais e milagres. Eu acho que se a gente fosse escrever tudo o que Jesus fez, nem todos os livros do mundo caberiam. Os milagres, os sinais, as curas, o que Jesus realizou. Mas para falar a verdade, o que eu escrevi aqui, eu escrevi para que vocês saibam que ele era filho de Deus. Até Jesus disse isso, que foi passando pelo batismo que ele adquiriu tal autoridade. Porque quando ele passa pelo batismo, os céus se abrem para ele, o Espírito Santo vem sobre ele, e aí ele começa a fazer o que ele faz, a viver como ele vive, de forma diferente, servindo de referência para o resto da humanidade. Quem acreditar nesta mensagem, nesta vida que ele viveu, como sendo a vida do Filho de Deus, ele diz que vencerá o mundo, porque este Filho de Deus é aquele que veio por meio de água e sangue. Não só por água, porque a água era uma figura da morte, sepultamento e ressurreição. João colocava a pessoa debaixo da água por imersão e depois a retirava das águas, dando a ideia de que ela estava morrendo para a vida passada de pecados e sendo retirada para uma nova vida, ressurreta dentre os mortos. Jesus nunca pecou. Jesus nunca cometeu pecado nenhum. Até João se assustou e ficou sem saber o que fazer quando Jesus apareceu para ser batizado por ele. Aí disse: Senhor, eu sei que tu és aquele que batiza com o Espírito Santo. Eu não sou batizado do Espírito Santo. Eu que preciso ser batizado por ti, tu vai ser batizado por mim? Aí Jesus disse: é necessário para que se cumpra toda a justiça. Era justo que, como nosso representante, ele fosse o primeiro, o protagonista de todo o processo pelo qual os crentes iriam passar futuramente. Então era justo que, como nosso representante, ele também passasse pelo batismo de arrependimento, ainda que não tivesse do que se arrepender. Ele não estava fazendo isso por ele estava fazendo isso por nós. Por nós. Como nosso representante, foi o que ele passou pelo batismo de arrependimento. Quando ele sai das águas, que representa a ressurreição, batismo, morte, sepultamento e ressurreição. Quando ele sai das águas representando a ressurreição, o que é que acontece? A Bíblia diz que abriu-se-lhe os céus. Ou seja, os céus se abriram para ele. Naquele momento foi para ele. Abriu-se-lhe os céus e ouviu-se uma voz que dizia: está aí o meu filho em quem eu tenho prazer. Isso é uma representação da ressurreição do Filho de Deus. Porque esta palavra, tu és meu filho, foi hoje que eu te gerei, só vai se cumprir no dia da ressurreição dentre os mortos. Jesus, enquanto esteve na terra, ele era filho de Davi, segundo a carne, mas foi declarado filho de Deus em poder por meio da ressurreição dentre os mortos. Está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 3 e 4, Paulo diz isso.
Mas Paulo diz mais, em Atos capítulo 13, versículo 32 e 33. Ele também diz: nós vos anunciamos o evangelho da promessa que foi feita aos pais, os patriarcas, como Deus a cumpriu plenamente a nós, os seus filhos, seus descendentes. Cumpriu ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: tu és meu filho, foi hoje que eu te gerei. No dia que Jesus ressuscita dentre os mortos, ele é declarado Filho de Deus em poder. Este Filho de Deus é aquele que veio ao mundo por meio da água e por meio do sangue. Não somente por meio da representação da água, porque representava a morte, o sepultamento e a ressurreição, mas de fato ele derramou seu sangue, ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Amém, gente? Então esta é a fé que vence o mundo. Quem crê que Jesus, homem, viveu a vida de um Filho de Deus, quem crê assim, também vence como ele venceu. Ô glória! Que está baseando-se exatamente na mesma coisa, na mesma verdade, a mesma mensagem. O Filho de Deus, ele não morreu necessariamente quando Jesus foi crucificado. O Filho de Deus morreu quando Adão pecou. Jesus morreu e ressuscitou para que o Filho de Deus que estava morto voltasse a viver. Quantos entenderam? Eu vou repetir. O Filho de Deus, ele não morreu necessariamente quando Jesus foi crucificado. O Filho de Deus morreu quando Adão pecou. Lembra da genealogia de Jesus? Que era filho de José, filho de não sei quem, filho de não sei quem, filho de Adão, filho de Deus. Adão, o ser humano, criado à imagem e semelhança do Criador, uma duplicata e espécie de Deus, é o verdadeiro Filho de Deus original. Então, o Filho de Deus morre quando Adão peca. Jesus vem ao mundo como homem para morrer e ressuscitar, não porque ele precisasse provar alguma coisa para alguém, não por causa dele, não para se amostrar. Ele não estava concorrendo a uma suposta segunda posição da pessoa da Trindade. Ele não estava se amostrando para os anjos. Ele morreu e ressuscitou, não por causa dele, mas por causa de você e de mim. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5 que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Sim, Cristo morreu por nós, mas também ressuscitou por nós, para que o Filho de Deus que estava morto voltasse à vida. Amém, gente? Este é o Filho, é a fé nesta verdade que nos capacita para vencer o mundo. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Esta é a vitória que vence o mundo, esta nossa fé, porque este Jesus é aquele que veio por água e veio por sangue. Amém, gente? Abre lá em Hebreus capítulo 11 agora. Eu não sei se eu já passo para Hebreus, ou se eu deixo essa passagem para depois. Eu acho que vou fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar que eu falei um pouquinho aí sobre a grande mensagem do Evangelho, que é trazer o Filho de Deus que estava perdido de volta para a luz. É o filho pródigo, né? A mensagem do filho pródigo, que ele sai da casa do pai, anda perambulando pelo mundo. E, na verdade, toda criança que nasce neste mundo, ela nasce com a natureza de Deus. A criança é a verdadeira cidadã do reino dos céus. É como a história do filho pródigo, só que essa criança, à medida que cresce no mundo onde Satanás é Deus, ela atrofia por dentro e ela, por causa das inclinações da carne, acaba cedendo aos desejos pecaminosos, peca, morre e precisa nascer de novo, né? Peca, morre e precisa nascer de novo. Paulo disse lá em Romanos capítulo 7, olha, houve um tempo que sem lei eu vivia, sobrevindo porém o preceito da lei, o pecado, através do mandamento, ele sequestrou o mandamento, ele me enganou e me matou. Ou seja, Paulo morreu porque pecou. Ele disse, o pecado me enganou, o pecado me matou. Ele disse, houve um tempo que sem lei eu vivia. Do que Paulo está falando? Ele está falando da época que ele era muito novinho e ele não tinha maturidade para discernir o bem do mal. Ele não está falando de uma suposta vida passada. Na reencarnação passada, teve um tempo na minha existência eterna que eu vivia. Não, ele está falando de quando ele era criança.
Houve um tempo que sem lei eu vivia. Ele tinha vida, e obviamente que ele não está falando de vida física, né? Porque ele estava vivo fisicamente, quando ele era criança, quando ele nasceu pelo ventre da mãe. Mas ele está falando sobre ter vida no espírito, ele estava espiritualmente vivo. Toda criança nasce espiritualmente em comunhão com Deus. Toda criança que porventura morra antes de desenvolver neste mundo onde Satanás é Deus, ela não vai para o inferno, nem vai para o limbo, ela vai para o céu. E não é por causa do que diz a tradição católica que ela vira anjo, é porque esta criança não tem a natureza do diabo ainda em seu coração, porque ainda não pecou e ainda não morreu. Depois que ela atingiu uma idade específica, que a gente não sabe dizer qual é, mas é aquela idade quando ela faz o que é errado, sabendo que está errando, de forma consciente, proposital, ela tem condição de discernir o bem do mal, aí quando ela peca, então ela morre espiritualmente. E ela vai se deixar levar pelos impulsos da sua carne, sendo criada por Satanás neste mundo. Ora, o pai é aquele que cria, então a pessoa, ela nasce como filha de Deus, mas acaba se tornando filha do diabo, porque pai é aquele que cria. Ela é criada no mundo, cresce no mundo, influenciada por Satanás, e depois que se torna adulta, a Bíblia diz que ela precisa nascer de novo. Então aquela mesma criança que nasceu no reino dos céus, que foi para o mundão, virou filha do diabo, está perdida igual o filho pródigo, precisa ouvir a mensagem do evangelho, se arrepender, voltar para a luz, aí ela vai ser transportada do império das trevas de volta para o reino do filho. Então ela nasce de novo e se torna filha de Deus. Amém? Mas observe que todo ser humano, ele nasce com estas características. Deus quis que todo ser humano tivesse algo de divino e de humano, de celeste e de terreno. Tem um pouco de Deus em cada ser humano. O corpo vem dos pais, mas o espírito vem de Deus. O livro de Hebreus diz que Deus é o pai dos espíritos. É por isso que o ser humano é tão importante. E o preço que foi pago para resgatar o homem de volta para si, o preço que foi pago por Deus, foi o próprio Senhor Jesus. Porque para Deus é isso o que o homem vale, a vida de Cristo. Porque se Jesus é o Filho que morre em resgate do mundo, é porque o mundo contém homens que para Deus têm o valor de filho de Deus. Amém, gente? Sendo assim, isso significa que o ser humano é dotado, pelo menos potencialmente falando, o ser humano, por ele ter sido feito como ele foi, a imagem e semelhança de Deus, o ser humano é dotado de capacidades divinas, que às vezes estão adormecidas. Quando nós nascemos de novo, que nós fazemos as pazes com Deus, nós passamos a aprender pelo Evangelho e pela palavra, pelas Escrituras, quais são os nossos direitos e os nossos privilégios em Cristo Jesus. É por isso que a gente começa a imitar a Cristo, a fazer o que Cristo fez. E essa foi a mensagem que ele deixou, que aquele que cresce nele faria realmente as mesmas obras, e outras maiores ainda iriam fazer. Claro que quando ele disse farão obras maiores, ele se referia ao novo nascimento e ao batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Porque enquanto Jesus estava na terra, isso ainda não poderia ser ministrado. Os ouvintes de Jesus não tinham a oportunidade de nascer de novo e de receber o batismo. Porque Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado. Jesus precisava ser o primeiro a ser gerado dos mortos, para que somente então, depois, as outras pessoas pudessem nascer de novo também. Então Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Depois que Jesus ressuscita, as pessoas podem nascer de novo e receber o Espírito Santo. Enquanto Jesus estava na terra, o Espírito Santo não tinha sido dado ainda, porque Jesus não tinha sido glorificado. Depois que ele sobe, hoje nós podemos ministrar como representantes de Cristo. Nós podemos ministrar o novo nascimento e podemos ministrar o batismo do Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Estas são as coisas maiores, tá? Das quais Jesus Cristo estava falando. As mesmas obras são sinais, curas, milagres, as coisas que ele fez, e as maiores que ele disse que os seus seguidores iriam fazer são novo nascimento e batismo do Espírito Santo. Tudo bem, gente? Mas nós imitamos o comportamento de Cristo pela fé, através das coisas que vamos aprendendo. Mas para você ter uma ideia de como o homem ele foi dotado desta capacidade, potencialmente falando, quando Deus o fez à sua imagem e semelhança, basta que a gente observe a narrativa da criação. Porque o que Jesus veio fazer foi buscar e salvar o que se havia perdido. O homem
perdeu o seu caminho, se desviou, saiu da casa do seu pai, exatamente como na história do filho pródigo. Aí Jesus vem trazer o homem de volta para a sua posição original. Este é o plano, esta é a mensagem. O evangelho visa salvar quem se afastou. Todos os seres humanos foram criados por Deus. Eu até citei aqui Atos 17, quando Paulo declara exatamente isso. Ele diz: Deus fez toda a raça humana a partir de um só homem, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, se bem que ele não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Paulo está falando com atenienses, supersticiosos e religiosos. Ele não está dentro de uma sinagoga judaica, ele não está dentro de uma igreja evangélica, ele está falando aí com o povo do mundão. É o povo de Atenas, aquele povo doido da Grécia. E para esses ele diz: Deus não está longe da gente. Dê um sinal de que você está vivo. Ele diz: Deus não está longe de cada um de nós. Gente, para pensar sobre isso. Paulo, com o conhecimento que ele tinha das verdades do Novo Testamento, da Nova Aliança, ele fala com um pecador, um religioso, um supersticioso, aquele povo que só adorava um bocado de coisa errada. Aí Paulo olha para ele, olha no olho do cara e diz: Deus não está longe de você. Você vive nele, você existe nele, você se move nele, está tão perto de você que a sua mão não consegue nem pegar. Olha que coisa profunda, porque Paulo sabia que todos os homens, toda a raça humana vive dentro de Deus como o peixe vive dentro da água. O homem não percebe, mas Paulo diz: Deus não está longe de cada um de nós. Para falar a verdade, nós vivemos nele, nós existimos nele, nós nos movemos nele. E para fechar com chave de ouro, Paulo ainda diz mais. Ele pega uma poesia de um poeta ateniense e ele diz: como disse um dos vossos próprios poetas, somos todos filhos de Deus. Algumas versões dizem geração, descendência, mas a palavra lá é usada em outros lugares do Novo Testamento para falar sobre filhos de um progenitor. É a mesma palavra. Paulo está dizendo, como disse um dos vossos poetas, somos todos descendência divina, somos todos filhos de Deus. Aí Paulo argumenta em cima do texto de um poeta do mundo, de um poeta ateniense. Ele argumenta dizendo: ora, sendo pois filhos de Deus, não devemos pensar que Deus seja semelhante à pedra, ao ouro, à prata ou qualquer outra coisa produzida pela mão humana. Mas Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele adverte a todos que se convertam e creiam em Jesus Cristo. Em outras palavras, Paulo, as escrituras estão mostrando que os seres humanos foram criados originalmente à imagem e semelhança de Deus, e a imagem de Deus permanece no homem, mesmo no mundão, mesmo perdido. Por que Jesus morreu por quem ainda era pecador? Porque alguém pode se animar para morrer por um justo, sei lá, mas de repente por um justo alguém pode se animar a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Por que alguém faria isso? Porque provavelmente Deus sabe qual o valor que para Ele a gente tem. Então, essa é a grande verdade do Evangelho. De todas as coisas que Deus criou, o homem é a coroa da criação. Está na posição mais elevada, é o creme de la creme de tudo que Deus fez. Para você ter uma ideia, se você for conferir a narrativa da criação lá no princípio de Gênesis, a partir do capítulo 1, você vai ver como é interessante, porque tudo que Deus cria, Ele cria falando. Vocês devem lembrar, né? Eu vou até abrir aqui para a gente dar uma olhadinha em alguns textos para refrescar a nossa memória. Gênesis, no capítulo 1, tudo que Deus cria, Ele cria falando. Ele dá uma ordem, é uma voz de comando. Ele diz: seja, haja, produza, né? Exista. Menos o homem. Menos o homem. Ele não disse: homem, seja, sejais, ó homem. Não existe isso na Bíblia.
Versículo 2 diz assim: disse Deus, haja luz, e simplesmente houve. Versículo 6, disse Deus, haja firmamento. E lá no finalzinho do versículo 7, e assim se fez. No versículo 9, disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez, diz o resto do versículo. No versículo 11 diz, e disse, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. Versículo 14, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Depois disso, lá no versículo 29, disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, etc. e tal. Quando chega no versículo 24, também disse Deus, produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, selvagens, etc. No finalzinho do versículo, ele diz, e assim se fez. Quando chega lá no versículo 26, alguma coisa muda. Em vez de Deus dizer, seja, haja, produza, exista, Deus disse também, mas dessa vez ele fala consigo mesmo, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre tudo o que foi criado daqui para trás. Sobre as aves, sobre os peixes, sobre os animais, sobre toda a terra. De fato, inclusive a Bíblia diz que Deus fez o sol, a lua, as estrelas fixas e as estrelas errantes para iluminarem a terra, para marcarem a passagem do tempo, para que haja uma distinção entre dias, meses, anos, estações. Isso quer dizer o seguinte: Deus criou os céus que nós conhecemos hoje para servirem a terra, e a terra como a conhecemos, habitada como é, para servir ao homem, e o homem para servir a Deus. Nessa hierarquia, por que o homem está acima de tudo? Por que ao homem foi dada a autoridade para dominar tudo o que Deus criou? Porque o homem não foi criado como as outras coisas. O homem não foi feito por uma voz de comando. O homem é constituído de uma forma muito mais elevada. Talvez aqui não fique bem claro como é que é essa constituição humana, mas um pouquinho mais para frente, numa espécie de recapitulação, no capítulo 2, versículo 7, ele vai dizer o seguinte: formou, pois, o Senhor Deus ao homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Olha, Deus formou, soprou e passou a ser. Ele formou o corpo do pó. Ele soprou o Espírito, o que dá uma ideia que é uma coisa que veio de dentro de Deus para dentro do corpo do homem. É uma extensão do Espírito divino. É por isso que Deus é o Pai dos Espíritos, porque o Espírito humano vem de dentro de Deus. Quando esse Espírito que vem de Deus entra no corpo do homem que Deus criou do pó da terra, esta união gera aquilo que é chamado de alma. Aqui está a constituição do gênero humano. Embora não seja um texto muito claro, mas são os mesmos três elementos que nós vemos em 1 Tessalonicenses 5:23. Espírito, alma e corpo. Então o homem não passou a existir porque Deus disse, seja, surja, viva. Deus, ele forma o corpo do pó, ele sopra no nariz daquele corpo e o homem passa a ser, oh glória. É exatamente porque o homem foi criado como Deus, que ao homem foi dada a autoridade de dominar sobre a terra. E a força número 1 por meio da qual o homem vai exercer domínio é através da fé, que é o mesmo elemento usado por Deus para criar o mundo que nós conhecemos.
Eu vou concluir citando apenas mais alguns versículos para você entender o que significa tudo isso. Em Hebreus capítulo 11, versículo 3 está escrito assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Normalmente, eu acho que nós estamos interpretando errado este versículo. Pensamos que o autor da epístola está dizendo assim: a gente entende pela fé, ou seja, eu não entendo muito bem, mas é pela fé, né? Tem gente que pensa que é isso que ele está dizendo. Me parece que o entendimento do texto é o contrário. Ele está dizendo que devemos entender que Deus criou o mundo pela fé. Ou seja, entendemos que o universo foi criado pela fé. Deus criou o mundo pelo que nós chamamos de fé, pelo que a palavra de Deus ensina, que é a fé. Porque, como diz Romanos capítulo 4, versículo 17, Deus é aquele que, além de vivificar os mortos, é o mesmo que chama à existência as coisas que não existem. Deus, ele chama à existência o que não existe. Ele não convida coisas pré-existentes a se manifestarem. Ele não está falando de coisas pré-existentes no mundo invisível, ocultas dos olhos humanos, que são chamadas à luz ao mundo visível, mas que já eram pré-existentes. Ele não está falando sobre coisas pré-existentes chamadas à manifestação. Ele está falando que Deus cria as coisas do que não existem. Ele criou o universo daquilo que não existe. Ele chamou a existência. Como Deus fez isso? Por aquilo que depois vai ser reconhecido ao longo de toda a Bíblia como fé. Isto é a fé de Deus. Ele chama à existência o que não existe. Há vários textos que dizem isso. Por exemplo, de Gênesis, que a gente viu aí que Deus criou tudo dizendo. Mas nós temos alguns salmos que dão a mesma ideia. Salmo 33, versículo 6 diz que os céus, por sua palavra, foi que se fizeram. Pelo sopro da sua boca, o exército deles. Salmo 33, 9. Pois ele falou e tudo, menos o homem, tudo se fez. Ele ordenou, ele deu a ordem e tudo passou a existir. Ou seja, Deus disse, Deus falou e assim aconteceu. No Salmo 148, do versículo 1 ao 5, diz assim: louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestiais, louvai-o sol, lua, louvai-o todas estrelas luzentes, louvai os céus dos céus, as águas que estão acima do firmamento, louvem o nome do Senhor, pois ele mandou e vocês foram criados. Deus criou tudo dizendo. Mas eu quero que vocês saiam da aula com isso no coração, que Deus fez todas as coisas com uma voz de comando, com uma ordem, com uma palavra, menos o homem. E é exatamente por isso que o homem foi colocado sobre todas as coisas criadas. E o meio que Deus usou para criar o universo, que foi por meio da fé, chamando à existência as coisas que não existem, que vai ser o próprio meio que o homem vai dominar o mundo que foi entregue a ele. A fé é a ferramenta espiritual divinamente concedida, por meio da qual a gente toma posse daquilo que Deus nos deu. Vão em paz em nome de Jesus. Amanhã a gente continua. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.